Isso. E o senador Flávio Bolsonaro falou que vai insistir para que o Congresso vote uma anistia para Bolsonaro, para o pai dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não consigo entender porque fica interditado esse debate. Forças ocultas que têm impedido a votação do projeto nas redes sociais. Ele escreveu também o seguinte, pela liberdade de todos os presos políticos, vamos lutar todos os dias por uma anistia ampla, geral e irrestrita. O Brasil precisa de paz. Fecha aspas. É isso, Reinaldo? Não, que o Brasil precisa de paz. Todo mundo precisa de paz. Quem que não precisa de paz? Mas a paz entre quem e quem? É, Bom, eu vou ter que lembrar, já é um clichê, mas vou ter de lembrar, né? Quando o Chamberlain e o Daladier, né, respectivamente primeiros-ministros do Reino Unido e da França, foram negociar com Hitler a concessão dos Sudetos que ele havia ocupado, né, na Tchecoslováquia. Quando se fez ali a anexação dos Sudetos, e os dois foram lá para referendar isso, e vamos referendar por quê? Para não ter guerra. Aliás, os dois, quando voltaram, foram recebidos nas ruas. Tal. Tem a frase do Churchill, né? Histórica. Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Então, muitas vezes, celebrar a paz significa, na verdade, desonra. Não existe paz. Eu assisti um trecho, não vi todo, porque depois fui interrompido aqui por outras questões. Assisti um trecho da entrevista do senador Rogério Marinho aos nossos colegas aqui do UOL, né? E ele também falou em pacificação. Veja só, o avô dele, Djalma Marinho, era presidente da CCJ na ditadura, 68, quando tentaram caçar o Márcio Moreira Alves. E a ditadura falou que era para caçar. Ele achou que era uma cassação por delito de opinião e ele não, mesmo na ditadura, ele não topou a pacificação, sendo ele um homem da arena, hein? Ele falou, não, isso não aceito, né? E até citou o dramaturgo espanhol Calderón de la Barca, né? Ao rei tudo menos a honra. Né? Volta ao Churchill também, sobre a questão da honra e da desonra. Fazer acordo com fascistoides, com golpistas, não é paz, é desonra, senador. Não existe paz com golpistas. Entende? Assim como não existe remédio para golpista. Remédio químico, droga química para golpista, não existe. Né? A droga que corrige golpista é cadeia, senador. Né? Seu avô, na ditadura, não aceitou a desonra de ver caçado um deputado por delito de opinião. Ali sim de opinião. Ali sim de opinião. Porque o que deixou todo mundo muito bravo é que o Márcio Moreira Alves falou que as moças não deveriam dançar com os cadetes. Oh, que absurdo! Vamos caçar o deputado por causa disso. Agora, fazer acordo com o golpista é desonra. Então, vamos lá. Não vai ter anistia. Mas não vai ter anistia não é porque as esquerdas não querem. Elas não querem. Os progressistas não querem. Os democratas não querem anistiar golpistas. Mas eles não são maioria. Quantos são os progressistas na Câmara? 133 pessoas? 135 pessoas? A maioria é do centrão e da extrema-direita. A extrema-direita quer, extrema-direita mesmo, que merece essa designação, sei lá, uns 150, e o resto é o centrão ali. Centrão hoje, sob a influência e os eflúvios de Tarcísio de Freitas. Hugo Mota está operando para Tarcísio de Freitas.
Então, quem não quer anistia? Aí fica essa conversa parecendo que a anistia é realmente quem não deixa são os progressistas, ou então vem a tese exótica, que o senador esposou também, outros, é o Supremo que não deixa. Com que armas? Porque fica essa conversa de que, se votar anistia, o Supremo vai declará-la inconstitucional. Mas vai, porque é inconstitucional. Ah, agora, se houver a mobilização, o problema é que, na verdade, isso é mero papo furado de tentar criar a figura do mártir, Jair Bolsonaro, o grande perseguido da República, não sei o quê, para ser um ativo eleitoral, e ser um ativo eleitoral a ser usado pela extrema-direita. É disso que se trata. E esse ativo eleitoral, querido, não vai ser explorado pelo próprio Jair Bolsonaro, como sempre soubemos, porque ele está inelegível pela terceira vez. Ele terá de escolher alguém. E aí é curioso que se entregue a um insano a decisão sobre quem será o candidato. Ou então insano ele não está. E, na verdade, aquilo foi um truque, e o Supremo, na prática, reconheceu como tal, foi um truque para ver se o livrava das consequências de suas escolhas. Porque eu acho notável, eu observei isso hoje. Ô, Diego, Oi. qualquer história que essa gente conte, o Bolsonaro tem, sem dúvida nenhuma, milhões de pessoas que o seguem, né? Por que a extrema-direita, a direita caudatária dele, fica ali esperando a decisão dele? Porque, apesar disso tudo, ele tem milhões de votos. E tem. E essa extrema-direita não tem os votos que o Bolsonaro tem. Então, precisa do endosso dele. Agora, ele está tão doente que é capaz de fazer o que fez com a tornozeleira? Ou ele está saudável e, portanto, tem o controle da sucessão no campo da direita e será ele a escolher? Aí justifica o senador, não, é que ele tomou um remédio e por um tempo o remédio fez aquilo com ele, né? E até falou uma coisa curiosa, receitado por alguns médicos que não se falaram entre si. Como é que é? Ele está com 2 médicos que são cabeças coroadas da instituição hospitalar, hoje considerada mais tecnicamente respeitável, sem dúvida nenhuma, além de respeitável, a mais chique do Brasil. E os médicos não se falam? Quer dizer que o médico que receitou pregabalina não fala com os outros, que receitou sertralina não fala com os outros, remédios que não provocam. Tem na bula, né? Mas a gente sabe que não é assim. Né? Então, eles não têm. Além de usar o Bolsonaro como esse instrumento de propaganda eleitoral, vitimizado, não tem mais nada. Né? A anistia não vai acontecer. O que se viu ontem foi a família fazer um dramalhão, né? O Flávio com soluços e não sei o quê. Eu gostei muito gostei muito como elemento de história, da narrativa, né? E eu não estou usando narrativa aqui como falsidade, estou dizendo mesmo da sequência de fatos. Né? O Flávio dizer que, puxa vida, a situação dele é tão difícil que a Michele, à noite, tem de virá-lo de lado, porque senão ele sufoca por causa do soluço e não sei o quê. E onde ela estava naquela madrugada? Você tem um sujeito nessas condições?
E a mulher se ausenta? E não, eu não sou Michele e não acho que a mulher tenha que secundarizar homens. Mas espera aí, ela é presidente do PL Mulher. Ele é a maior referência da extrema-direita brasileira e do próprio PL, referência política. Ela se coloca como pré-candidata à presidência. Portanto, ele é casado com uma aliada política. Quem, se não ela, que dorme com ele, até onde se sabe, porque vira ele de lado, teria de estar presente no momento em que o marido está passando, o marido, nem vou falar marido, em que seu líder político está passando por essas agruras. Aí ele fica sozinho, fazendo besteira? Não tenham dúvida de que, então, na cela da PF, ele estará mais protegido do que na casa dele. Hum? Ou então não é nada disso, não existe insanidade nenhuma, nem temporária, e isso foi uma desculpa que se arrumou ali para tentar vilanizar o Supremo. E, na verdade, o que se tinha, o que se fez ontem, era o Flávio que se viu ontem, o Flávio tentando aplainar o terreno para Tarcísio de Freitas. O Flávio já está convencido dessa saída. Quem não está convencido é o Eduardo. Por enquanto, está uma bagunça na família. O Eduardo segue firme na tese correta, do ponto de vista dele, de que se Tarcísio assume o comando da extrema-direita, vai cuidar da sua própria herança, não da família Bolsonaro. O Bolsonaro está morto como pessoa que disputa a eleição, não vai disputar, não é? Mas o bolsonarismo está vivo, a questão é quem fica com o bolsonarismo. Essa é a questão. O Eduardo diz, nós ficamos com o bolsonarismo. O Flávio diz, não, nós podemos negociar. E aí, ele próprio sair candidato é arriscado, tendo uma eleição certa para o Senado. Já como vice de Tarcísio, aí poderia ser uma opção razoável para ele. Porque Tarcísio tem o apoio do capital, Tarcísio tem o apoio do capital produtivo, boa parte, tem o dos mercados, como eu chamo, tem o apoio de parte considerável da mídia, tem o apoio de parte considerável do colunismo conservador e reacionário, que diz que ele é moderado, né? Que pode fazer essa transição. Eu nunca vi alguém que defende anistia para fascistoide ser moderado, mas aqui no Brasil virou, é moderado. Né? Então, é um candidato que ele vê como forte, com o nome da família. A dificuldade aí é que o Tarcísio tem conselheiros que dizem, não, ter um Bolsonaro como vice é se apresentar como um candidato tutelado. Não combina com a sua figura do fazedor, do trator, daquele que vai, daquele que constrói. E aí, reconheça-se o mérito de Tarcísio, não é? Que ele é muito competente em criar a fama de que é competente. Eu já disse que isso é um talento que muita gente tem, inclusive na nossa profissão. Competência em criar a fama de competente, né? Ele conseguiu isso. Agora, se ele aparece como tutelado, pode não ser uma construção eleitoral muito boa, né? Agora, de qualquer modo, né, o que se viu ontem foi a dramatização extrema na linha não temos mais saída, chegamos ao limite. O próprio senador Rogério Marinho, no trecho que eu vi hoje na entrevista, isso aqui não é uma crítica de quem não participou da entrevista, é uma análise de espectador, né? Ele sempre fala as coisas mais absurdas, daquele jeito muito moderado, muito calmo, muito tranquilo, né? Como, por exemplo, apontar as supostas ilegalidades que não existiram no processo contra Bolsonaro, né? Mas a gente vê ali alguém que está sinceramente preocupado com a situação e sabe que precisa definir logo um nome. Limite é março.
Porque aí quem for candidato dos governadores, se for um deles, tem de se desincompatibilizar. Né? E Tarcísio, hoje, voltou a se oferecer, né? Voltou a se colocar na praça, Exato. digamos O assim. governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que o campo da direita vai se organizar e tem até março para definir um candidato à presidência. Ele disse que vai dar tempo de criar uma candidatura competitiva. Abre aspas. Não tenho dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT, fecha aspas. Foi o que ele declarou num fórum com empresários, o Reinaldo. Obviamente, é se oferecer para ser candidato, dizendo, e eu acho isso curioso, né? Dizendo que, enfim, nós precisamos livrar o Brasil do PT. Como se, primeiro, a gente tivesse realmente um governo desastroso. Mas até aí, fazer oposição é trabalho da oposição. Né? Eu não vou exigir do Tarcísio que reconheça as virtudes do governo Lula. Não costuma acontecer na oposição. A única coisa é que o que isso implica? Então, o Tarcísio poderia dar a receita completa. Qual é a receita completa? Ele só será candidato, o próprio Ciro Nogueira vocalizou isso, para tentar agradar Bolsonaro, defensor da candidatura dele. Ele só será candidato, e aliás, ele já chegou a falar, mas depois abandonou um pouco a pauta, prometendo o indulto a Jair Bolsonaro. Indulto que ele sabe ser inconstitucional. Vamos ver o que está projetado. Se ele dá um indulto para o Bolsonaro, caso se eleja e dê um indulto para Bolsonaro, o Supremo vai falar que é o que é, inconstitucional. Lembre-se de Daniel Silveira. Né? Sim, é uma prerrogativa do presidente dar indulto, mas ele tem de dar indulto segundo certas circunstâncias. Se o Congresso votasse a anistia, idem. Mas aí você pode falar, não, mas o Tarcísio tem 3 indicações para fazer o Supremo. Né? Se bem que uma delas é dezembro, está longe, né? Que é o Gilmar, dezembro de 30. Né? Mas tem 2, pelo menos, dá tempo ali de... Ainda não forma maioria. Ah, mas aí foi uma maioria bastante para pressionar. Quer dizer, nós vamos passar os próximos, se Tarcísio fosse eleito, passaríamos os 4 anos seguintes sob a égide do risco de uma crise institucional. Nós estamos elegendo um presidente para uma crise institucional que ele anuncia, que ele promete. Que esse negócio, vamos acabar com a bagunça. Qual bagunça? Qual bagunça? Para ser candidato do Bolsonaro, tem de fazer o quê? Prometer permanentemente ataques às instituições? O candidato do Bolsonaro tem que fazer isso. Tem de se comprometer com isso. Tem de prometer uma colonização do Supremo? É isso? Vamos ocupar o Supremo? Que hoje nós vamos falar ainda do Jorge Messias. A gente nunca viu Lula, Dilma, Fernando Henrique, mesmo Sarney, né? Indicando ministros do Supremo, mesmo Temer, indicando ministros do Supremo, dizendo, vai lá, eles vão lá para fazer a minha política. Isso o único que fez foi Bolsonaro. O único que disse eu tenho 20% do Supremo foi Bolsonaro. O único que declarou a pretensão de colonizar o Supremo foi Bolsonaro. E na hora do Messias eu vou me estender um pouco mais sobre isso. O candidato do Bolsonaro tem que fazer o quê? Tem que destruir as políticas públicas de inclusão, senão não é candidato de Bolsonaro.
Tem que dilapidar o patrimônio público sob o manto da eficiência? Hum? Ah, sim, a Petrobras tinha problemas, mas fizeram coisas horrorosas na Petrobras. Assim como com a devida vênia, o governador fez uma coisa horrorosa com a Sabesp. Até hoje não está explicado porque ele vendeu a 67 uma ação que valia 85. E a única coisa que eu li que parecia razoável, que é um absurdo em si, melhor privatizar do que ficar na mão do Estado. O que é preciso? Enfrentar a segurança pública com morticínio? Que foi a defesa recente que eles fizeram? Cercear as políticas de afirmação daqueles que, no processo histórico, ficaram à margem, sob o argumento de que no Brasil tem que ter liberdade de expressão para atacar o outro, para atacar a diferença. Qual é o programa da direita, da extrema-direita? Além desse negócio, a gente odeia o PT, a gente odeia o PT. Qual é o programa? Qual é o programa? Subordinar-se ao Trump? Então você vê que, e de resto, as apostas que fizeram todas falharam, porque a economia agora deveria estar à beira do abismo, né? Mas caminhamos por uma situação fiscal dessa conversa. Olha, não tem conversa mais aborrecida e mais furada do que essa, né? A verdade é que a gente vive um momento de queda da desigualdade único, de elevação da renda também, de diminuição do desemprego também, e há problemas sim, né? Como sempre, como os países costumam ter problemas, né? Agora, essa ideia do caos, que eles têm, isso não existe, né? É, boa parte das coisas com que o Tarcísio vem é coisa de engenheiro de obra pronta. Agora, tem o direito de fazer e de articular a política de oposição. O que eu quero saber é qual é o compromisso dele com as instituições. O que ele está prometendo? Insegurança jurídica? O que ele está dizendo é que ele vai ser o procurador das loucuras da família Bolsonaro no poder? E ainda assim o Flávio não acredita nele? O Flávio não, o Eduardo? É desse presidente que o país precisa? Hum? Aliás, eu perguntaria ao senador Rogério Marinho, ele representa a conciliação? E, de novo, se pergunta, conciliação entre o quê e o quê? Entre quem e quem? Hã? Isso não está claro. Hã? Eu vou agora conciliar com o fascista para evitar conflito? Não, mas aí eu, na verdade, internalizo o conflito, não é? Aliás, isso é histórico, né? O livro Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, um dos capítulos trata justamente disso, da concessão que liberais fizeram, né, a fascistas na Alemanha. O fascismo é o grande movimento, né? O da Alemanha recebeu o nome de nazismo. Seja na Alemanha, seja na Itália, você faz concessões na suposição de que, fazendo as concessões, eles vão parar. Não. Eles crescem nas concessões. Você vai fazendo concessões, eles vão pedindo outras concessões. E assim vai. Negociação com fascista não é pacificação, é desonra. É Pois é. isso.